Durante quase 2 décadas, uma das prisões mais ignoradas e menos conhecidas feitas após os ataques de 11 de setembro foi a dos chamados High Fivers, ou os israelenses dançarinos. Porém, novas informações liberadas pelo FBI trouxeram nova perspectiva sobre a possibilidade de que esses israelenses, pelo menos 2 deles confirmados como agentes do Mossad, tinham conhecimento prévio dos ataques ao World Trade Center. Em sequência, às 8h40 daquela manhã, minutos após o primeiro avião atingir a primeira torre, 5 homens depois revelados como cidadãos israelenses foram flagrados no estacionamento do complexo Doric, em Union City, Nova Jersey. Eles foram vistos tirando fotos e filmando os ataques enquanto celebravam a destruição das torres e comemoravam com high fives. Uma testemunha entrevistada pelo FBI afirmou ter visto a van dos israelenses no estacionamento às 8h daquela manhã, mais de 40 minutos antes do ataque. A história foi relatada pela grande mídia norte-americana na época, mas acabou esquecida. Nos dias após os ataques de setembro, surgiram inúmeros rumores sobre coincidências estranhas envolvendo os acontecimentos. Uma reportagem sobre um grupo de homens do Oriente Médio avistados na manhã de 11 de setembro, estacionados do outro lado do rio em relação à cidade de Nova York, nunca desapareceu. A investigação sobre a presença deles levantou questões sobre se Israel estava conduzindo espionagem em solo americano. Agora estamos acompanhados por John Miller, da ABC, com uma reportagem exclusiva nesta noite. É isso mesmo, Elizabeth. Esse é um caso que levou o FBI e a CIA mais de 2 meses para resolver, enquanto 5 israelenses aguardavam na prisão. Tudo começou quando esta mulher estava assistindo às Torres Gêmeas queimando de seu apartamento em Nova Jersey. Ela notou 3 homens em cima de uma van posando para fotos com as torres em chamas ao fundo. E eu pude ver que eles estavam, felizes, sabe? Eles não pareciam chocados para mim. Eles não pareciam chocados. Achei isso muito estranho. A testemunha chamou a polícia, que parou a van horas depois e prendeu 5 homens. Todos os 5, ao que parece, eram israelenses. Eles foram entregues ao FBI. Fontes disseram à ABC News que durante uma verificação nos bancos de dados de segurança nacional, alguns dos homens estavam listados como tendo conexões com a inteligência israelense. No FBI, isso soou o alarme. O FBI precisava de respostas para 3 perguntas importantes. Quem eram esses homens? O que os levou àquele estacionamento na manhã de 11 de setembro? E eles tinham algum conhecimento prévio do que iria acontecer naquele dia? Os homens disseram que estavam apenas tirando fotos naquele momento. Eles disseram que trabalhavam para uma empresa chamada Urban Moving. O FBI obteve um mandado de busca para os escritórios da empresa. 2 SUVs foram carregados com entre 9 e 12 caixas e computadores. Pouco tempo após as prisões, os escritórios da Urban Moving foram simplesmente abandonados. Quase tudo foi deixado para trás. Na prisão, os 5 israelenses foram interrogados repetidamente e submetidos a testes de polígrafo. Stephen Gordon era o advogado americano deles. Eles foram questionados se já haviam sido abordados ou contratados por qualquer comunidade de inteligência que não fosse dos Estados Unidos. Embora ainda haja algum debate entre os oficiais de inteligência americanos, muitos investigadores acreditam que alguns dos homens faziam parte de uma operação israelense destinada a monitorar instituições de caridade islâmicas radicais que apoiam grupos como o Hamas, algo que os advogados dos 5 homens e o governo israelense negam veementemente. Esses 5 israelenses não estavam envolvidos em operações de inteligência nos EUA. A história é falsa. No final, o FBI concluiu que não havia evidências de que qualquer um dos 5 homens tivesse conhecimento prévio do plano de 11 de setembro. Após 71 dias, os 5 israelenses foram deportados, deixando alguns desentendimentos tanto entre autoridades dos Estados Unidos quanto de Israel. Os homens, Sivan Karzberg, Paul Karzberg, Oded Eloner, Yaron Shimuel e Omar Marmari, foram detidos e alegaram ser turistas israelenses em férias de trabalho, empregados por uma empresa de mudanças chamada Urban Moving Systems. Durante anos, a versão oficial afirmava que os indivíduos tinham se comportado de forma imatura, celebrando enquanto registravam os ataques, mas que não tinham conhecimento prévio do atentado.
Porém, novas fotos divulgadas pelo FBI sugerem fortemente que eles sabiam com antecedência do que iria acontecer. As fotos são fortemente editadas e em baixa qualidade. Rostos e elementos do fundo foram cobertos. Ainda assim, é possível identificar aspectos importantes. Uma das imagens, apesar da forte edição, chama a atenção por sua relevância. Nela, Sivan Kurzberg aparece segurando um isqueiro aceso diante das torres ao fundo, e é possível identificar a data registrada, 10 de setembro de 2001. Outro acontecimento curioso é a participação do grupo em um talk show israelense, onde Oded Elner afirmou que os 5 estavam em Nova York para documentar o evento, ou seja, os ataques. Antes de encerrar, há um último ponto que merece registro histórico. Em julho de 2001, poucas semanas antes dos atentados, o empresário judeu Larry Silverstein assumiu o arrendamento do complexo do World Trade Center. Nesse período, foi contratada uma apólice de seguro que incluía cobertura para ataques terroristas. Uma cláusula legal, embora pouco comum à época. No dia 11 de setembro, Silverstein não estava em seu escritório nas torres. Segundo seu próprio relato pela primeira vez, faltou ao trabalho para acompanhar a esposa a uma consulta médica. Após os ataques, seguiu-se uma longa disputa judicial com as seguradoras que resultou no pagamento de bilhões de dólares em indenizações. Esses fatos, isoladamente, não configuram prova de envolvimento ou responsabilidade. No entanto, permanecem registrados como parte das muitas coincidências e decisões prévias que continuam sendo debatidas quando se trata sobre o fatídico dia de 11 de setembro. E você, o que acha desses fatos pouco conhecidos e divulgados pela mídia tradicional? Deixe nos comentários a sua opinião e nos apoie nessa produção deixando o seu like e se inscrevendo no canal.